Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado àqueles que estão assistindo nesse momento de casa ou de outro lugar e também aqueles que vão assistir posteriormente também esta mensagem que vem do trono de graça do nosso bom Deus. Amém? Estão bem? Estão todos felizes? Agradecidos pelo dia de hoje, que é sábado, né? Nós podemos descansar dos problemas, das dificuldades, né? Esquecer a gente não esquece, né? Então, mas a gente pode descansar no Senhor e confiar que Ele está cuidando de todas as coisas, não é mesmo? E o dia de sábado nos traz esse presente abençoado que é o memorial da criação, né? O aniversário da criação. E então a gente pode aqui na casa de Deus esquecer as coisas lá fora, esquecer os problemas, as dificuldades e adorar o nosso Deus, que é muito bom, né? Um Deus muito bom, um Deus maravilhoso, né? Companheiro, amigo e também consolador. Então que Deus nesta manhã me abençoe primeiramente ao trazer esta mensagem e abençoe você também que vai estar ouvindo esta mensagem que vem de Deus, que vem da sua santa palavra, tá bom? É uma alegria estar aqui com vocês e já desde já peço que você tome em suas mãos aí a Bíblia, a palavra do nosso Deus, e abra no livro de João, do apóstolo João, tá bom? Lá no Novo Testamento, o Evangelho de João. Nesta manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre uma luta constante do qual eu e você vivemos todos os dias, que é a luta contra o nosso eu, não é mesmo? Nós vivemos em momentos que buscamos ansiosamente pela satisfação dos nossos desejos, dos nossos anseios, e isso por vezes nos faz passar por cima da vontade de Deus e da soberania de Deus. E então prevalece o meu eu, prevalece a minha vontade e não a vontade de Deus. Nós também estamos vivendo cada vez mais em um mundo extremamente caótico, em um mundo onde se ouve falar de inúmeras tragédias. Poderia citar algumas aqui nesta manhã, mas esse não é o objetivo de nos lamentarmos diante dos problemas e dificuldades. Mas o mundo está gritando por socorro. A humanidade está gritando por socorro. A natureza grita por socorro, né? E esse socorro vem do nosso Deus. E assim nós devemos gritar também, né? Ao encontro de Deus para prevalecer o nosso eu. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero te convidar para nós louvarmos ao nosso Deus, tá bom? Nós vamos juntos, podemos ficar em pé e louvar com o hino 288, fiel a toda prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar
assim, em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta a um amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta a um amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Assim como estamos, feche seus olhos, vamos orar para lermos a palavra de Deus. Deus Santo, poderoso e eterno, nesta manhã te pedimos, Senhor, que a tua santa presença continue conosco. Pedimos, Pai querido, que a tua voz fale através de mim, que sou teu servo, e que eu possa ser usado para a tua honra e para a tua glória. Perdoa neste momento, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Livro de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 em diante. O Evangelho de João. Depois de Marcos, Lucas, João. Capítulo 3, versículo 1 em diante, você acompanha a leitura comigo e ali diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que não dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vocês me ouvem bem sem o microfone ou preferem que eu use o microfone?
Tá bom assim? Então tá. Então aqui no livro de João, capítulo 3, nós nos deparamos com a história de Nicodemos, né? Um homem que conhecia o Evangelho, conhecia sobre Deus, tinha ouvido falar de Jesus, mas ele ainda não tinha compreendido o sentido real de uma conversão, de viver em novidade de vida. No versículo 3, Jesus pede a ele e pede a nós também um novo nascimento. Já no versículo 4, Nicodemos se incomoda com a afirmativa e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos não havia entendido o que Cristo estava dizendo naquele momento. Nicodemos ouve Jesus dizer: você precisa, importa que você nasça de novo. E Nicodemos se pergunta: como posso hoje, eu sendo um homem já adulto, com uma certa idade, voltar ao ventre materno? Ele não tinha ainda entendido o que Cristo estava lhe pedindo. Nicodemos já havia se impressionado com Cristo. Ele havia estudado já a profecia da vinda do Messias. Nicodemos conhecia o livro de Isaías e conhecia as profecias de Isaías, do profeta Isaías, quando ele disse lá no capítulo 7, né, que Jesus nasceria de uma virgem, quando ele viu no capítulo 53 de Isaías, né, a profecia de Cristo vindo para morrer por nós na cruz do Calvário. Então ele já conhecia a profecia do Messias, mas ele ainda não havia o identificado como sendo o próprio Cristo e não havia compreendido também o sentido de um novo nascimento. Mas a sua alta posição e descrença em Cristo fez com que o procurasse a Cristo à noite no Monte das Oliveiras. Ele ainda estava duvidoso, receoso de se encontrar com Cristo, com medo de ser expulso, né, da sinagoga, ser expulso da onde ele tinha sua autoridade, aonde ele ali dirigia as suas mensagens. Ele tinha medo da sociedade, das outras autoridades religiosas, que o expulsasse então da onde ele presidia. E então ele vai e procura Cristo à noite, no silêncio, aonde não haveria testemunhas. Mas ele já havia se impressionado com o que Cristo já vinha fazendo em seu ministério. Algo o impeliu a procurar Cristo. No versículo 6, Cristo responde às inquietações de Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, um pouquinho mais à frente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 até o 11. Veja o que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, nos fala sobre o que é nascer da carne e o que é nascer do Espírito, né? Versículo 5 em diante diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus
dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Veja que o verso 11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também, o corpo mortal. Esse versículo não está falando de vivificar ou de transformação para a vida eterna. Está falando em vivificar o corpo mortal. Está falando que hoje, neste momento, eu e você precisamos passar por uma transformação, um abandono do eu, um abandono do pendor da carne, da vontade da carne, para prevalecer o pendor e a vontade do Espírito de Deus sobre nossa vida. A fonte do coração deve ser purificada para que a corrente possa se tornar pura. Os que tentam alcançar por suas próprias obras, alcançar a Cristo, alcançar a salvação por suas próprias obras, guardando a lei, estão tentando algo impossível. A vida cristã não é uma modificação da antiga, mas uma transformação da natureza. A morte para o eu e para o pecado, e uma vida totalmente nova. Somente por meio do Espírito Santo é que uma mudança dessas pode ocorrer. Somente pela ação do Espírito Santo é que uma transformação tal pode acontecer. Não podemos, por nossos próprios esforços, por nossa própria vontade, vencer o pecado, vencer o próprio eu e abandonar as coisas antigas para viver em novidade de vida e ter um novo nascimento. Cristo deixou claro isso para Nicodemos, que importava que ele nascesse de novo, que ele tivesse um marco na sua vida, um ponto, um divisor aonde ele abandonaria a sua própria vontade, as suas próprias leis, as suas próprias vontades humanas, o legalismo, o tanto de regras que eles haviam inventado, colocado regras sobre regras, coisas que Cristo não havia pedido para eles, coisas que Deus não havia pedido, sacrifícios em vãos, sacrifícios que levavam ao seu próprio eu, à sua própria exaltação, por seus próprios cumprimentos de legalismo. E estava chamando agora Nicodemos para entregar-se completamente à ação do Espírito Santo, a entregar-se completamente à vontade do Deus Criador. Sabe que a Bíblia e a ciência, elas caminham muito junto, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e a ciência estuda várias questões sobre a natureza divina, sobre a natureza que Deus criou. E não sei se é de conhecimento de todos, mas em nosso cérebro existem algumas divisões. E bem à frente nós temos uma parte do cérebro que se chama lóbulo frontal. E essa parte do cérebro, já de acordo com muitos estudos, e não são recentes, são estudos muito antigos, é a parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pelas suas escolhas. E não é à toa que a palavra de Deus diz que nós seremos selados na fronte, porque aqui está a nossa tomada de decisões. Então, o selo de Deus, ele não é um carimbo, ele não é uma marca, ele é a obediência, a escolha, a decisão de servir a Cristo Jesus, a decisão de fazer a vontade de Jesus. Então, nós temos uma parte muito responsável por tomar a decisão de estar ao lado de Cristo. E é aqui, irmãos, que o Espírito Santo trabalha, é aqui que o Espírito Santo atua em cada um de nós, nos ajudando a tomar decisões sábias e nos dando a sabedoria que vem de Deus para fazer o que é correto. No versículo 8, a ação do Espírito Santo é comparada ao vento. Não o vemos, mas podemos sentir os seus efeitos.
Se você não estivesse vendo o ventilador, por exemplo, mas você estaria sentindo o vento que vem em você. Os irmãos estão aqui sentados, não estão enxergando o ventilador ali atrás, mas conseguem perceber o vento e senti-lo. Da mesma forma, o Espírito Santo e Deus, nós não o vemos, mas podemos sentir a sua presença. Podemos sentir os efeitos que tem em nossa vida, quando permitimos que Ele atue. Cada pessoa individualmente está em um processo de conversão ou cura espiritual. Cada filho de Deus percebe e recebe o Espírito Santo de maneiras diversas. Pelo ouvir uma pregação ao vivo, pelo estudo da palavra, pelo louvor, pela música, de inúmeras formas. E aqui há um ponto que eu quero abrir um parênteses. Por muitas vezes, alguns de nós que estamos há bastante tempo na igreja, já compreendemos e já aceitamos algumas coisas que a palavra de Deus nos diz. Às vezes coisas grandiosas como coisas pequenas, e já há uma transformação em nossa vida. Mas por muitas vezes nós não temos paciência com os novos conversos na fé. Nós não respeitamos o tempo e a forma como cada indivíduo consegue se conectar com Deus e aceitar a ação do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que uma pessoa com bastante tempo na igreja, como que ela não aceita tal coisa, como que ela já não modificou tais hábitos, tais situações na sua vida não foram transformadas? Mas nós precisamos entender e respeitar que cada pessoa tem uma forma e um tempo diferente de aceitar as verdades de Cristo Jesus. E também, queridos, nem todos nós conseguimos passar 1, 2, 3 horas estudando a Bíblia e orando. Mas eu conheço muitas pessoas que têm a sua fé muito bem firmada, que estudam a Bíblia, oram todos os dias, por um tempo menor, talvez 10, 15, 20 minutos, 5 minutos, mas elas se conectam perfeitamente com Deus através da música e do louvor a Cristo Jesus. E nós precisamos entender essas individualidades e respeitar uns aos outros, orando e intercedendo pela transformação dessas pessoas. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento ou o lugar exato da sua conversão, nem definir o processo da mesma, mas isso não prova que ela não está convertida. Por meio de um agente tão invisível quanto o vento, Cristo está constantemente trabalhando no meu e no seu coração. Cristo ajudou e respeitou o processo de Nicodemos. É bem certo que Cristo o adverte, né? Dizendo como você não pode entender das coisas terrenas, quanto mais as coisas celestiais. Mas Cristo, em nenhum momento, o lançou fora ou o excluiu do cristianismo ou da sua presença. E é isso que eu e você precisamos entender também nesta manhã. Que além da nossa transformação, do abandono do meu eu e do seu eu, nós precisamos amar e ajudar os novos na fé e até mesmo aqueles que neste momento estão em enfraquecimento espiritual. Nós precisamos ajudá-los a se reencontrar com Cristo. Em Ezequiel 36, versículo 26 e 28, nós não vamos ler agora, mas ali você pode ler em casa, diz que Deus nos convida para este novo nascimento. Deus nos faz uma promessa de que Ele estará conosco em todos os momentos. O salmista Davi, no Salmo 51, 10, no momento mais difícil da sua vida, ele declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele também fraquejou, ele também falhou, mas Cristo estava ao seu lado, o Espírito de Deus estava trabalhando em seu coração. Nessa manhã, Deus tem um chamado para mim e para você, para que abandonemos o nosso eu pecador e nasçamos do Espírito de Deus. Esse é o chamado de Deus. Eu não sei exatamente o que cada um de vocês tem como luta, eu sei as minhas lutas e o que eu preciso abandonar.
Eu sei exatamente aquilo que eu me deleito nesta terra, que no céu eu não vou ter para me deleitar. Eu sei as coisas que eu estou apegado e eu estou enraizado neste mundo, que no céu não haverá. Eu sei exatamente o ponto aonde eu posso cair, mas somente a graça de Cristo Jesus e o poder vindo do céu, nós, eu e você, podemos vencer nesta manhã. E o chamado de Deus é para que você entregue nas mãos dele tudo aquilo que te atrapalha de estar na sua santa e perfeita presença. Deixemos o que é da carne e vivamos no Espírito. O próprio João Batista recusou o eu ao ser questionado por seus discípulos de Cristo, de que Cristo estava batizando e reunindo multidões, enquanto seus seguidores o trocavam por Cristo. Ele declarou no verso 30. Veja no verso 30 agora de João, voltando lá em João capítulo 3. Eu vou ler para nós aqui o verso 30 de João capítulo 3. Diz o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele foi o precursor, ele foi aquele que, ele mesmo diz, endireitou, o caminho para o Senhor. Ele não era digno de desatar as sandálias daquele que estava por vir depois dele. Ele entendia a sua missão, a humildade que ele deveria ter. João Batista, como o próprio nome diz, ele batizava as pessoas, ele pregava o arrependimento de pecados, a salvação em Cristo Jesus. E ele tinha alguns discípulos, ele tinha várias pessoas, multidões que o seguiam e admiravam as suas mensagens. Mas agora, quando Cristo vem, ele é batizado e ele inicia o seu ministério. Aquelas multidões, aquelas pessoas, os seguidores de João Batista, eles se direcionam até Cristo Jesus, que é o Messias prometido, a promessa. E os discípulos de João Batista começam a seguir agora Jesus. E alguns que ficaram perto de João Batista dizem: veja, João Batista, olhe, todos aqueles que te rodeavam e aclamavam as suas mensagens estão agora seguindo Jesus Cristo. E o que você vai fazer diante disso? Mas João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E somente assim, entendendo que Cristo deve ser o centro da nossa vida, Cristo deve ser aquele que está acima de todas as coisas, é que eu e você poderemos vencer os nossos pecados. O que é para mim e para você talvez aquele pecadinho, aquele problema, aquela dificuldade diante do autor de toda a vida, diante daquele que entregou-se na cruz do Calvário por mim e por você e suportou todas as coisas, aquele que no terceiro dia ressuscitou e hoje vive ao lado, à destra de Deus, aquele que enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que estivesse comigo e com você neste momento. Ah, queridos, não há nada que eu e você possamos fazer, a não ser colocar nas mãos de Deus, para que Ele nos dê a vitória. Que privilégio nós temos, queridos irmãos e irmãs, abandonar o eu para servir a Cristo como João Batista fez. O Espírito de profecia no livro Desejado de Todas as Nações declara que após o encontro de Nicodemos com Cristo, ele serviu no concílio do Sinédrio, derrubando vários planos que a Assembleia tinha para destruir Jesus. Após a ascensão de Cristo, Nicodemos usou sua riqueza para sustentar a igreja. Que missão maravilhosa! Aquele homem que não entendia o que era nascer de novo, agora estava completamente convertido, completamente revigorado e reanimado pela presença do Mestre. E aqui diz que durante todo o tempo onde a Assembleia, o concílio, o Sinédrio queria matar Jesus, Nicodemos, ao ser convertido, estava ali derrubando várias tentativas de que Cristo fosse morto antes de cumprir o seu ministério aqui na terra. E mesmo depois que Cristo havia morrido e ressuscitado, e ido para o céu, o Espírito de profecia
onde Ellen White escreve, diz que ele usou os seus recursos, o dinheiro que ele tinha para sustentar a igreja, para ajudar com que o evangelho crescesse, para ajudar que mais pessoas pudessem pregar a palavra. E essa é uma oportunidade para mim e para você nessa manhã. É um privilégio que eu e você temos de, através da obediência, cumprir com a missão de Cristo Jesus. Talvez você diga, mas eu não posso fazer muitas coisas, eu já sou avançado de idade, não tenho mais o vigor jovem, mas a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas levam mensagem de salvação a lugares aonde eu e você jamais poderíamos alcançar. A oração de um justo pode mover montanhas, quanto mais então converter os filhos da irmã aqui da igreja, ajudar na conversão de um pai, de um filho que está aqui na igreja orando, buscando a Deus. A minha e a sua oração pode ser de muito efeito na vida de muitas pessoas. Então, cada um de nós, através da obediência em Cristo Jesus e do abandono do eu, podemos servir a Cristo abundantemente. Nicodemos, ele conta a João a história desta conversa, e João a registrou para que milhões e milhares de pessoas pudessem ter este lindo e verdadeiro relato da conversa de Nicodemos com Cristo Jesus. Se Nicodemos não tivesse procurado João Batista para descrever este encontro que ele teve no Monte da Oliveira com Cristo, nós não teríamos esta história que hoje estamos juntos testemunhando. Talvez o meu e o seu testemunho seja algo de grande relevância para a pregação do Evangelho, seja de extrema importância para que muitas pessoas conheçam a Cristo Jesus. Talvez você não tenha tanta eloquência no falar, talvez você não seja dotado deste dom, mas através do simples e honesto e verdadeiro testemunho da sua conversão, muitas pessoas podem ser impactadas. Quando eu e você contamos de tantas coisas erradas que fazíamos e hoje vivemos em perfeita harmonia com a vontade de Deus, muitas pessoas podem se sentir constrangidas e influenciadas pelo Espírito Santo para estar sentado nesses bancos da igreja. Anos mais tarde, Paulo também testemunha da sua conversão, do seu novo nascimento em Cristo Jesus. E nesta manhã eu quero encerrar com vocês no livro de Gálatas. Abra no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 2. O verso é o verso 20. Veja o que diz lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta foi a resposta de Paulo, ao entender e a reconhecer a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Ao ver e entender que Cristo se fez homem, habitou entre nós e morreu na cruz por mim e por você. O viver que ele tinha na carne, ele já não vivia por ele mesmo, mas vivia por Cristo Jesus. Que nesta manhã, eu e você, a entendermos este maravilhoso sacrifício, doloroso, sofrido, mas maravilhoso pela grandiosidade e soberania de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus, que eu e você teremos coragem, ousadia de abandonar o nosso eu, de abandonar tudo aquilo que nos atrapalha de estar na presença de Deus, a abandonar tudo isso e se reconectar somente com Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã e nos dê coragem e certeza e fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos juntos cantar o hino Eu Não Sou Mais Eu, número 146 de nosso inário.
Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Tu, meu Deus, completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e rendo glórias a Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu não sou mais eu não sou mais Oremos. Bom Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome. Pai querido, nesta manhã nós pedimos uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Pedimos que tudo aquilo que nos afasta de ti, o nosso desejo, o que queremos fazer pelo nosso próprio eu, que o Senhor retire de nós e prevaleça a tua vontade. Nos ajuda, Pai, para que possamos ser verdadeiras testemunhas da tua palavra. Esteja com esta igreja e com cada família aqui representada, e nos dê um bom e abençoado restante de sábado. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.